Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos agora para o estudo da revista do Programa de Educação Cristã Continuada, que nesse trimestre estuda sobre os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. A nossa 11ª lição tem como assunto o final dos viventes, Eclesiastes capítulos 9 a 12. O texto áureo está em Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, que cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. A leitura bíblica com todos está em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 até o capítulo 12, versículo 14. A verdade prática nos diz que a lembrança de que um dia morreremos e compareceremos diante do nosso Criador reforça nosso propósito de viver com alegria e responsabilidade a vida física e espiritual. Antes de prosseguirmos, deixe logo aqui neste vídeo o seu curtir. Não esqueça também de compartilhar este vídeo com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo. Vamos semear, espalhar a boa semente, que é a palavra de Deus, na forma dos nossos vídeos e ministrações. Vamos espalhar neste grande campo missionário que é a internet. Na introdução do nosso comentário, lemos que o que Salomão escreve sobre os mortos pode ser invertido e aplicado aos vivos. Os mortos já cumpriram sua missão, mas os vivos continuam na terra e podem reagir aos acontecimentos. Os mortos não podem acrescentar coisa alguma a seu galardão ou à sua reputação, mas os vivos podem. Os mortos não podem se relacionar com as pessoas na terra expressando amor, ódio ou inveja, mas os vivos podem. Por isso, Salomão enfatiza a importância de aproveitarmos as oportunidades enquanto estamos vivos, pois a morte dará cabo de nossas oportunidades neste mundo. No primeiro tópico, vem falando sobre o estímulo e propósito para a vida. É verdade que a morte está a caminho. Mas Deus nos dá boas dádivas para nosso deleite, as quais de antemão nos agradam. Portanto, podemos desfrutá-las no cotidiano. Primeiro item, refeições alegres. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Vai, pois, significa não fique sentado e se lamentando. Levante-se, viva! Existem pessoas que gastam mais tempo se lamentando, murmurando, reclamando, do que propriamente vivendo. De um modo geral, as famílias israelitas começavam o dia com um lanche pela manhã e uma refeição leve ao meio-dia. Depois disso, só voltavam a se reunir após o pôr do sol para a refeição mais importante do dia, cujos componentes principais eram pão e vinho, com alguns legumes e frutas da estação e, às vezes, peixe. O jantar era uma refeição feita para alimentar o corpo e também o espírito, pois repartir o pão era um ato comunitário de amizade e compromisso. Sentar à mesa com uma pessoa era uma maneira de dizer, eu comungo dos ideais desta pessoa. Por isso que os religiosos judeus mais radicais, eles não se sentavam na mesma mesa que as outras pessoas que eles consideravam pecadores. Era como se eles dissessem, sentar à mesa com este pecador me torna um pecador como ele. Veja, portanto, a importância do ato de se alimentar-se. Não estamos falando aqui de termos refeições suntuosas. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado, ou seja, aquele boi gordo, preparado, e com ele o ódio. Realmente, por mais simples que seja a refeição, mas se ela nos traz deleite e o que é melhor, se nós estamos nos alimentando, sentados à mesa, com as pessoas que amamos, que nos são queridas, isso é o mais importante. A coisa mais importante do cardápio é o amor da família, pois o amor transforma uma refeição comum num banquete. É hora de fazer uma reavaliação daquilo que acontece ao redor da mesa. O segundo item fala sobre vestes alvas
e óleo sobre a cabeça. Em todo o tempo sejam alvas, brancas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Bom, as famílias sabiam desfrutar as ocasiões especiais, como casamentos e encontros, e era nesses dias que eles costumavam usar roupas brancas, um símbolo de alegria, e se ungiam com perfumes caros, em vez do costumeiro azeite de oliva. Essas ocasiões eram raras, de modo que todos as aproveitavam ao máximo. Porém, Salomão aconselha o povo a sempre vestir roupas brancas e a sempre se ungir com óleo. Ele estava dizendo: façam de toda uma ocasião especial, mesmo que seja algo rotineiro. Ou seja, se alegrem não apenas nos dias de festa, mas todo momento merece ser aproveitado. Vamos aproveitar estes momentos que Deus nos concede, aproveitá-los ao máximo, pois não sabemos até quando eles vão durar, não sabemos quando será o próximo. Nesta época em que nós temos muitos aparelhos celulares para registrar fotos e vídeos de nossos momentos, ainda assim há pessoas que relutam um pouco, outros até repreendem. Mas de tudo você quer bater foto, tirar um vídeo, fazer um vídeo, todo momento, justamente porque não sabemos quando será o próximo momento. A nossa vida é uma incerteza. Não sabemos até quando estaremos nesta terra, então que possamos fazer de cada momento um momento especial. E se pudermos registrar isso em foto e vídeo para as gerações posteriores e até mesmo para nós, para os momentos de lembrança, que façamos isso. Quantas e quantas vezes, ao passar do tempo, algumas pessoas que estavam junto a nós passam a não estar mais, ou a vida, ou as circunstâncias as afastam de nós, e nós pensamos: deveria ter desfrutado melhor desse tempo, deveria ter vivido mais, deveria ter curtido melhor, deveria ter registrado mais, batido mais fotos, feito mais vídeos, para que eu pudesse olhar esses momentos tão bonitos. É isso que Salomão está querendo nos dizer com essas palavras. Não devemos expressar nossa gratidão e alegria apenas quando estamos comemorando acontecimentos especiais. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse sempre quer dizer, vivam sempre alegres. Não é na busca de coisas especiais que encontramos alegria, mas sim na prática de tornar especiais as coisas do dia a dia. Terceiro item nos fala para desfrutar do casamento e do trabalho. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, passageira, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Por mais difícil que seja a vida, há sempre alegria no lar do homem e da mulher que se amam e que são fiéis a seus votos matrimoniais. Ao contrário dos conceitos entendidos como viver junto, casamento experimental, o casamento é um compromisso para toda a vida. Infelizmente, Salomão não viveu de acordo com os padrões de Deus para o casamento, já que ele teve várias mulheres, estrangeiras, muitas delas. Se esse rei, Salomão, escreveu Eclesiastes mais perto do fim da sua vida, como acreditamos ser o caso, então o versículo 9 é a sua confissão. Agora eu entendo. É como se Salomão dissesse: eu deveria ter agido diferente, eu deveria ter me comportado de outra forma. A respeito dos afazeres para o sustento, somos exortados a cumpri-los com dedicação, ou seja, o nosso trabalho secular. Muito mais se o nosso trabalho secular for o mesmo trabalho eclesiástico. Estamos aqui falando dos obreiros e obreiras de tempo integral que vivem para a obra e vivem da obra de Deus. Muito mais ainda temos que nos dedicar. O povo de Israel considerava o trabalho não como um fardo, mas como uma missão recebida de Deus. E até hoje lembram: quem não ensina um filho a trabalhar, o ensina a roubar. A frase "faze-o conforme as tuas forças" indica duas coisas: faça o seu melhor e faça enquanto tem forças. Pode chegar o dia em que terá de descansar as ferramentas. Todos os dias, ao nos acordarmos de manhã, devemos pensar: vai chegar um dia que eu não vou mais ter forças de me levantar para sair da minha casa, pegar uma condução, ir ao meu local de trabalho. Vai chegar o dia em que outros terão que me sustentar, em que eu não terei mais forças para trabalhar.
Mas esse dia ainda não chegou. Esse dia ainda não é hoje. Então, no dia que se chama hoje, que eu possa trabalhar no serviço que Deus me deu e fazer o melhor que eu puder. As coisas que constituem o trabalho nesta vida não estarão presentes no além, de modo que devemos aproveitar ao máximo as oportunidades do presente. Se tememos a Deus e andamos pela fé, em lugar de reclamar ou desistir da vida, desfrutamos com alegria desta dádiva de Deus. O segundo tópico vem falando sobre a vida e a juventude. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem teu coração e agradam teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Que alegria aceitar cada novo dia como uma dádiva de Deus. Há pessoas que só despertam para o que significa a vida quando escapam de uma experiência trágica que as deixa à beira da morte, como acidentes, males súbitos, doenças incuráveis, cirurgias, internações em UTIs e por aí vai. Somente após o susto é que mudam seus conceitos, readquirem o gosto pela vida e, tanto ao deitar quanto ao acordar, agradecem a Deus e pedem que os ajude a desfrutar a vida com sabedoria como ela realmente é, uma dádiva das mãos de Deus. Salomão instrui especialmente os jovens a aproveitar a mocidade antes que cheguem os maus dias. Com isso, o rei não está sugerindo que os jovens não tenham dificuldade alguma. Pelo contrário, eles têm as suas dificuldades. Ele também não está dizendo que os mais velhos não têm nenhuma alegria. Ele está apenas fazendo uma generalização, afirmando que a mocidade é um tempo de prazer, de gozo, de alegria, antes que os problemas da idade mais avançada comecem a se revelar. Vamos aqui fazer referência a Wendell Lovelace, que durante muitos anos trabalhou no Instituto Bíblico Moody, em Chicago, especialmente na estação de rádio WMBI. Ele viveu mais de 90 anos, até o final da sua vida, lúcido. Certa vez, em resposta ao convite de um amigo mais novo para que participasse de um evento ao longo de todo o dia até tarde da noite, disse: "Hoje em dia não saio muito, pois meus pais não permitem. A mãe natureza e o pai Cronos, ou seja, o tempo. Que sabedoria admirável para viver do melhor do seu tempo e da sua idade." Claro que sua resposta ensinou bastante ao amigo e até hoje reverbera para todos nós. Pois a idade chega para todos, o tempo avança para todos nós. Os jovens de hoje, amanhã já não serão tão jovens, já serão adultos e não demora muito, serão anciãos. Portanto, aproveitem esse tempo da juventude da melhor maneira possível para glorificar a Deus e abençoar a vida do próximo. O segundo item nos fala sobre os caminhos dos olhos e do coração. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Os jovens devem guardar o coração e os olhos, pois ambos podem fazê-los pecar. Esta oração, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, não é um incentivo a cair na folia. Não é um incentivo a ter uma vida boêmia, desregrada e fazer tudo o que der na cabeça, tudo que vier no coração. Não é isto que Salomão está dizendo. É uma lembrança para que os jovens desfrutem os prazeres relativos à mocidade e que jamais serão experimentados outra vez exatamente da mesma forma. Os mais velhos precisam lembrar que Deus espera que os jovens ajam como jovens. O mais triste é que muitas pessoas mais velhas estão tentando agir como jovens. Ainda nessa temática e no terceiro item, Deus te pedirá conta. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Essa advertência de Salomão prova que ele não tem em mente os prazeres pecaminosos. Ele não está dizendo aproveite a vida que não vai ter consequência nenhuma. Deus tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. É sempre errado desfrutar os prazeres da vida dentro do pecado. Esse é que é o erro. Salomão, portanto, com esta advertência, está querendo dizer: veja como você aproveita a vida, porque um dia você estará diante de Deus e terá que prestar conta de tudo aquilo que fez. O jovem que gozar a vida dentro da vontade de Deus manterá sua consciência tranquila no presente e quando Jesus voltar. Os privilégios devem ser equilibrados com responsabilidades pessoais. Os jovens devem afastar a ansiedade do coração, devem afastar a perversidade da carne. O termo traduzido por desgosto significa aflição, dor interior, ansiedade.
Quando vivemos dentro da vontade de Deus, temos a paz do Senhor em nosso coração. Os pecados da carne destroem o corpo e trazem julgamento eterno para a alma. Então, jovem, ao aproveitar a vida, ele deve lembrar isso. Existe um limite entre aproveitar a vida e cair no pecado na sua juventude. A juventude e a primavera da vida são vaidade, escreveu Salomão. Isso não quer dizer que essas etapas da vida sejam relevantes e representem perda de tempo. Pelo contrário, a melhor maneira de experimentar a felicidade na vida adulta e o contentamento na velhice é começar logo cedo na vida. É evitar as coisas que causarão problemas no futuro. Os jovens que cuidam da mente e do corpo, que evitam os pecados destrutivos da carne e que constroem bons hábitos de saúde e de santidade, têm mais chance de ser felizes na vida adulta do que aqueles que se entregam às loucuras da juventude e depois oram, pedindo a Deus para não sofrer as consequências. Os pecados da juventude lançam os alicerces para as aflições da velhice, afirmou corretamente Charles Spurgeon. Terceiro tópico, o idoso e a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Ao concluir o seu tratado sobre como desfrutar a vida de acordo com o plano de Deus, Salomão roga que evitem tristezas e infortúnios futuros ao decidirem lembrar-se do seu Criador em sua mocidade. O termo bíblico lembra-te significa preste atenção, considere. É mais do que apenas a mera lembrança, um mero ato de recordação mental. Envolve uma ação decisiva como resposta a essa recordação. Como é fácil deixar o Senhor de lado quando nos envolvemos com os prazeres e as oportunidades da juventude. Devemos considerar que os anos chegarão, de modo que precisamos lançar alicerces espirituais firmes o quanto antes em nossa vida. O segundo item vem falando sobre a idade avançada e a morte. No capítulo 12 de Eclesiastes, nós vemos de uma forma poética as várias aspectos, as várias características da velhice, da idade avançada. Os versículos 3 a 7 oferecem uma descrição curiosa, figurada e fiel do avanço dos anos e da chegada da morte. Os estudiosos consideram essa passagem como um retrato de uma casa que vai se deteriorando até que, por fim, cai e se transforma em pó. Casa ou tabernáculo é uma das metáforas bíblicas para o corpo humano, e derrubar uma casa ou tenda é uma figura da morte. Enfim, vamos para o lar eterno, e as pessoas choram por nossa morte. O corpo feito de terra volta à terra, mas o espírito vai para Deus, que foi quem originalmente o deu ao homem. Tudo isso deve ser levado em conta enquanto vivemos. Então, nesse sentido, podemos dizer que nós não somos uma alma. Nós temos um corpo que é habitado por uma alma. O nosso eu, a nossa alma, ela habita este corpo, mas chegará o momento em que Deus chamará esta alma, este espírito, para fora do corpo. E aí sim, este corpo voltará ao pó, que é o seu lugar, até o dia que Deus o chamar para a ressurreição. Nossa vida é uma dádiva de Deus. Somos mordomos, ou seja, nós somos administradores desta vida. Um dia teremos que prestar conta do que fizemos com essa dádiva que Deus nos concedeu. No final das contas, a medida da vida não é a sua duração, mas sim a sua doação. Não adianta ter uma vida longa e miserável. Também não adianta ter uma vida próspera, mas curta. Temer a Deus é a atitude de reverência demonstrada para com Ele por amor e respeito. Temor não é medo. O medo faz as pessoas fugirem de Deus, enquanto o temor coloca-as em amorosa obediência a Deus. A pessoa que teme ao Senhor atenta para a sua palavra e obedece aos seus mandamentos. Não tenta o Senhor desobedecendo deliberadamente, nem brincando com o pecado. Em 6 ocasiões ao longo do seu discurso, Salomão diz para gozar a vida enquanto podemos. Porém, em momento algum nos aconselha a gozar o pecado. Pode parecer que os seres humanos estão escapando impunes das suas transgressões, porém mais cedo ou mais tarde, seus pecados serão julgados com justiça, seja nesta vida, seja na eternidade. Então, tudo que fizermos, nós teremos sim recompensa, vinda da parte de Deus, seja o bem,
seja o mal. Algumas pessoas passam pela vida e ao final pensam: tudo aquilo que eu fiz na minha juventude não me alcançou, não teve consequências. Menti, enganei, fiz isso, fiz aquilo e ainda assim estou bem aqui, livre, leve e solto. Porém, um dia todos fecharemos os nossos olhos e os abriremos diante do nosso Criador. Ali não haverá escapatória. Tudo que realizamos será levado em conta. Portanto, nos preparemos para este grande momento. E assim nosso escritor conclui, voltando ao tema de seu prólogo: tudo é vaidade, ou seja, tudo é passageiro. Toda esta poesia ao redor do que seria vaidade e passageiro é uma maneira também de Salomão dizer: apenas Deus é eterno. Toda a nossa alegria é passageira aqui nesta terra. Toda a nossa tristeza aqui nesta terra também é passageira. Mas na eternidade estaremos para sempre nas mãos de Deus, seja numa eternidade de delícias, seja numa eternidade de tormentos. A lição ensinada é a de que tudo na vida, quando examinado debaixo do sol, ou seja, neste mundo material, tudo se mostra passageiro e vão. É como correr atrás do vento. Considera um desperdício morrer sem ter desfrutado a vida ou conhecido seu propósito. Porém, quando considerada sob o ponto de vista de Deus, a vida assume significado claro e o expresso propósito de obedecer a Deus e a sua palavra. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. A conclusão dos livros de sabedoria é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois nisso está toda a sabedoria e o bem-estar do homem. Aqui temos o resumo da nossa 11ª lição, Programa de Educação Cristã Continuada. E na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.